é algo que chama a atenção, que é o fato do seu marido ele ser americano, né? Então, mesmo morando com vocês no Brasil, eu imagino que isso tenha sido algo que você sentia, né? Como você mencionou. Eu não podia fazer nada se ela não acreditasse, né? Eu falei, não é possível que seja tão impossível. E eu conversando com vocês me falaram, Carla, tenha firmeza no que você vai falar e pronto. A gente saiu de lá sério, só para depois a gente comemorar. Pouco tempo que a gente está aqui e ver eles praticando inglês é muito legal. É muito legal, é muito positivo você sair da sua zona de conforto. Olá pessoal, eu sou o Caio e eu faço parte do time da Movie Vistos e hoje a conversa que eu vim trazer para vocês é com a Carla, o Kenzo e o Hugo, que estão vivendo uma fase super especial. Ela foi aprovada no visto B2 de turismo junto com os filhos, o Kenzo e o Hugo, e já está nos Estados Unidos realizando o sonho de viver essa experiência em família, mas o que torna a história da Carla ainda mais interessante é que no perfil dela existiam alguns desafios importantes, entre eles o fato do marido dela ser americano, mas eu vou me segurar e deixar para contar essa história já para vocês. Hoje a Carla, o Kenzo, o Hugo, eles vão compartilhar com a gente como que eles se prepararam, como que foi buscar a ajuda da Movie e tudo que eles viveram até chegar onde eles estão agora. Então, pessoal, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Obrigado por topar contar um pouco dessa jornada. E para a gente começar, se apresentem para o pessoal que está assistindo. Quem são vocês? Meu nome é Carla, sou mãe do Kenzo, do Hugo, e nós chegamos aqui nos Estados Unidos há uma semana, com a ajuda da Movie. Pessoal, para começar, eu queria entender um pouquinho como que esse sonho de fazer essa viagem dos Estados Unidos foi ganhando forma na vida de vocês. Eu, com 15 anos, estive aqui, né, realizando o sonho de toda garota conhecer os Estados Unidos, conhecer a Disney, o mundo mágico. Sempre quis dar essa oportunidade para os meus filhos. Mas eu não tinha condições financeiras na época, então foi rolando. Hoje os meninos têm 17 e 19 e o Kenzo terminou o ensino médio. Eu falei, bom, então chegou o momento da gente comemorar. Só que como tirar o visto? Então, e o medo? Como falam? Botam medo na gente para aquela fila, né? Como meu marido, ele é americano. Então eu achava que tudo ia ser mais fácil sendo americano. Só que não. O momento é o contrário. Eles poderiam entender, por ele ter nascido lá, eu poderia estar querendo migrar para os Estados Unidos e negarem o visto. Através do YouTube, conheci a Movie, entrei em contato, atendeu e ela disse que ela ia estar comigo, que a gente ia acompanhar todas as orientações de vocês e que dava certo. Claro que existia uma pequena chance de dar errado, mas nós aplicando da forma correta, com a orientação de vocês, teríamos muito mais chance de sucesso. E foi o que aconteceu. Um momento que você decidiu, olha, é agora que eu quero realizar esse sonho em família. Quando que surgiu essa ideia? Essa ideia já surgiu há muito tempo, muitos anos, de levar os meninos, só que a coisa de um ano a gente já tinha o dinheiro, já tinha bem definido o que a gente queria fazer, que parques percorrer, a gente vai dar um pulo em Miami. Então aí a gente fez uma conta de quanto precisaríamos para 4 pessoas. E aí foi o momento que eu procurei a Movie. O que aconteceu? A Movie, inclusive, me deu a ideia de quanto eu precisaria, mais ou menos, gastar, né? Porque eu não tinha a mínima noção. Você veja que os parques, eu tomei um susto com o preço dos parques. Eu ganhei esse tempo. Aí eu falava, vou combinar com vocês, mas eu ainda não tenho tudo. Um ano atrás, eu comecei a fazer esses movimentos, né? Já tinha dinheiro. Eu falei, falta tanto. Aí a gente começou a canalizar todos os nossos esforços para poder ir pedir um visto. E a ideia foi virando um planejamento, né? E há um ano vocês deram início
a essa preparação. Você tinha algumas dúvidas ali, né, de por onde começar, o que ser feito. Você conheceu a Moove pesquisando ali através dos vídeos, né, conheceu o Oliver, o Chris, chegou até a Moove. E você chegou a conversar com outras empresas antes de fechar com a gente? Não mesmo, porque eu senti assim, a Moove me passou uma ideia de acolhimento, sabe? Aí, e sim, confesso, dei uma pesquisada na reputação da empresa pela internet. Aí eu falei, são eles. Liguei, perguntei como seria o processo, como que funcionaria a consultoria de vocês. Meu marido aprovou. Então vamos lá, Carla. Vai conversando com eles. Tira o passaporte dele primeiro, porque nem passaporte ele tinha. Ele tirou o passaporte. Aí sim é que fomos fazer os vistos. Bacana. E esse é um ponto bem legal, né, no seu perfil. É algo que chama a atenção, que é o fato do seu marido ele ser americano, né? Então, mesmo morando com vocês no Brasil, eu imagino que isso tenha sido algo que você sentia, né, como você mencionou, que poderia exigir um cuidado maior na hora de aplicar. Como é que foi lidar com isso? Pois é, né? Eu achava que eu era rainha da cocada preta com sou esposa de americano. Vai ser tudo muito mais fácil. E não era, né? Quando ela me falou, olha, Carla, isso pode ser um ponto negativo e não positivo. Eu falei, meu Deus, eu me apavorei. Aí ela foi dando os comandos e no final deu certo. Legal. E você sentia que essa era a tua maior insegurança no processo ou haviam alguns outros elementos que de repente te deixavam inseguras também? A insegurança era basicamente entrar naquela fila, né? Que todo mundo conta que é a fila para masmorra, né? Todo mundo fala que quando você entra na fila, você vê as pessoas saindo tristes porque não conseguiram visto. Eu falei, meu Deus, não é possível que foi tanto trabalho para juntar dinheiro, para passear, e eu vou morrer na praia aqui na fila do visto, né? Mas esse nervosismo foi quebrado com as conversas e com as orientações que vocês deram pra gente, né? O ensaio de como a gente se comportar, de como, o que a gente pode falar, o que talvez eles perguntassem, porque as perguntas variam de caso para caso. Foi cercando as possibilidades. Então, quando a gente entrou na fila, já não seria uma surpresa, né? A gente sabia que existia uma possibilidade de ter uma pergunta que não passou pela cabeça da gente, como até teve, mas eu tive sagacidade e soube responder bem. A importância do preparo, porque você tem um marido que é americano, né? Então, a princípio você falou, poxa, acho que isso talvez possa me auxiliar, mas nem tanto, né? O agente consular, ele pode ter essa interpretação de que vocês têm, né, possuem, de repente, a intenção de imigrar, mas esse não é o objetivo de vocês não foram com esse intuito. O intuito de vocês desde o início é turistar, vocês estão turistando, acabaram de chegar nos Estados Unidos, então isso é algo muito bacana, né, de se compartilhar, porque todo mundo tem chances, né, de ter o seu visto aprovado. E um outro ponto que você compartilhou com a gente, né, antes da gente iniciar a gravação, foi o tempo que você estava sem trabalhar no Brasil. Esse chegou a ser um fator que também te deixou com aquele frio na barriga? Com certeza, muito medo. E isso foi um dos critérios que eles fizeram. Eles perguntaram para mim, como é que você vai para lá se você não trabalha? Aí eu falei, não, primeiro que a gente vem juntando, os meninos fazem, embora sejam estudantes, trabalhavam também, faziam a poupancinha deles, eu estou indo com a poupança que eles juntam já há um tempo, e meu marido tem um bom emprego e ele vai dar isso de presente pra gente, né? Ah, tá. E cadê o seu marido? Ele não vai? Eu falei, ele vai. Mas se ele vai, por que ele não tá aqui? Aí eu falei, porque ele é americano. Aí ela falou assim, se ele é americano, você nunca pensou em morar lá? Pensei, sim. Vai terminar esse processo. Inclusive, eles nem conhecem os Estados Unidos. Ela, tá bom, tudo bem. Aí, cara, e volta. O que você sente que ajudou vocês a lidarem, né, com essas dúvidas, com essas inseguranças ao longo do caminho, né, com mais tranquilidade? O que ajudou foi, eu tive uma primeira conversa
com vocês. Aí a gente, em família, mastigou o que vocês falaram. Aí depois tivemos outra conversa. Aí a gente providenciou os documentos que tinha que levar. Então, eu levei bastante informação, caso precisasse. Levei o imposto de renda do meu marido, o contra-cheque do meu marido. Levei até o meu currículo, uma pastinha bem recheada. A cópia do passaporte do meu marido. Ela pediu: ah, ele é americano? Deixa eu ver o passaporte. Aí eu apresentei para ela. Então, eu, munida desses documentos, se ela me pedisse alguma coisa, eu tinha. Eu tinha convicção que eu tinha que ter a certeza do que eu queria fazer, que era vir para a Disney passear com meus filhos. Agora, eu não podia fazer nada se ela não acreditasse, né? Eu falei, não é possível que seja tão impossível. E eu conversando com vocês me falaram: Carla, tenha firmeza no que você vai falar e pronto. Legal. E assim, você se surpreendeu ver o quão é importante se preparar? Ah, com certeza. Inclusive na preparação dos documentos, né? O preenchimento do formulário, que não pode ter um erro. Imagina você preencher aquilo tudo e perder o dinheiro porque preencheu alguma coisa errada. Esse é um ponto muito legal, né? Porque a gente ouve muito isso, né? Que por ser um visto de turismo, por teoricamente você só precisar contar sobre a sua vida e os seus planos de viagem, você não teria motivo para se preparar, né? Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? A forma como você transmite essas informações, os detalhes que você escolhe trazer ou deixar de lado, tudo isso influencia na análise do agente consular. Então é bacana ver que você iniciou o processo com muitas dúvidas, haviam muitos pontos de insegurança ali no teu perfil, mas com essa segurança, com essa convicção de que, eu tô ali para levar minha verdade, para falar a verdade para a gente consular e vai dar certo. Então, ter essa mentalidade, isso é extremamente importante. E aí, um ponto que eu quero entrar e saber de vocês, que eu particularmente acho que é a parte mais divertida ali da mentoria, é a simulação para entrevista. Como é que foi passar pela simulação da entrevista com a Movie? Foi bem leve. Eu perguntava para ela: se eu falar assim, olha, se eu fosse você, eu não tocava nesse assunto. Eu acho que foi muito bom para ver que a gente estava legal, que a gente estava afinado, que a gente estava no ponto, entendeu? É muito bom dividir isso, esse medo com alguém que já passou pela experiência, que sabe. A gente fica muito mais tranquilo. Parecia que eu estava indo para uma prova prontinha, sabe? Como é que foi, desde o momento que vocês chegaram ali no consulado, em que vocês pegaram a fila, no momento ali da fila rolou um nervosismo ou vocês estavam tranquilos, estavam confiantes? Como é que vocês estavam se sentindo ali no dia da entrevista, momentos antes de serem chamados pelo agente consular? Estávamos nervosos, né? Aquela fila lá fora para entrar, e quando você entra, você é chamado para sentar nos banquinhos, ganha uma senha, vai chamando pelo nome das pessoas, assim, no meio, daí você pede licença no banquinho para passar, muita gente, né? E você vê que as pessoas estão, falando sério, transtornadas, em pânico. E só pedir para os meninos se comportarem, né? Não uma confusão na fila e nem ficar falando muito, porque eu não sei se a sala é monitorada, se pode falar alguma besteira e ser mal interpretado. E quando vocês ouviram que o visto foi aprovado, o que passou ali na cabeça de vocês na hora? Primeiro que a gente não quis expressar nada dentro do consulado, né? A gente saiu de lá sério, só para depois a gente comemorar. Legal. E como é que foi a comemoração de vocês? Vocês saíram de lá, saíram para almoçar? Você sai na fila, sai de dentro do consulado, que abre aquela porta blindada, tem um montão de gente. Meu marido estava lá fora esperando a gente. Uhum. E a gente fez, ok, conseguimos. E ao mesmo tempo tem pessoas comunicando ao familiar que está lá fora: eu não consegui, não sei o quê. Uhum. Mas pra gente só foi alegria, né? A gente saiu para comemorar no dia. Legal. O que vocês fizeram? Saíram para comer? Foram passear? Saímos para jantar, para comemorar, para rir já, fazer planos, né? Como é que foi a chegada de vocês nos Estados Unidos
Vocês chegaram recentemente, né? Como é que foi? E Orlando é assim, você pega as malas, você tá morto, um bagaço, ainda pensa, ai meu Deus, ainda tem que encarar a imigração. Foi engraçado. Na hora quando a gente já tava fazendo a última voltinha da fila, justo no lugar onde a gente tava, o nego abriu uma passagem pra gente e falou, ó, vocês por ali. Aí a gente já, branco, né? Chamou a gente lá pro cantinho para falar com um dos policiais de imigração. A gente vai cair pra salinha. Mas não, A pelo gente só contrário. foi passar mesmo, Quando a normal. gente entregou o passaporte brasileiro, ele abriu o maior sorriso e falou, nossa, vocês são brasileiros? Aí eu, sim, tô tranquila, somos. Meu, que bacana. E assim, você, Carla, você tá vivendo esse momento agora com os meninos nos Estados Unidos, curtindo essa fase junto, mas o mais legal é que essa não foi a sua primeira vez aí, né? Você já tinha tido a oportunidade de ir anos atrás, em outra fase da vida. Como é que foi voltar agora com esse novo olhar, com esse novo propósito? Teve aquele momento de lembrança, de comparação entre aquela viagem e essa nova fase? Da outra vez eu tive uma visão juvenil, né? Era tudo fantástico, tudo maravilhoso. Mas também, na época, eu passei pela mesma coisa na imigração. Não para tirar visto. Você vai sozinho lá, uma menina de 15 anos, sozinha, sem ninguém. Me fizeram as mesmas perguntas e não foram simpáticos. Dessa vez foram. O rapaz foi bem simpático. A outra vez não foi simpático, eu fiquei bem nervosa. E dessa vez não, foram bem bacanas. Legal, legal. E assim, vocês disseram aí que vocês tomaram um golpe. O que aconteceu depois que vocês chegaram nos Estados Unidos? Que dentro do aeroporto, climatizado, super fresco. Eu tinha que encontrar do lado de fora, na calçada. Quando a gente sai, é um calor, mas um calor é assustador, sabe? Eu sou carioca, mas era assustador o calor. E aquelas pessoas passando de um lado para o outro, me para um carro, quase que branco, e ele fez, vem. Ué, deu 2 minutos, me aparece um carro, do jeito que eu tinha alugado, me chamando e pegou as nossas malas e já colocou no porta-malas e me fez entrar no carro e eu entrei. Aí eu perguntei, ué, você vai dirigindo? Ele falou, vou até seu hotel. Aí eu falei, nossa, isso é brinde? Porque eu ia dirigindo, né? Ele começou a andar com o carro, porque fica aquela confusão na porta do aeroporto, vai, arranca, vai embora. E ele começou a dirigir. Quando ele começou a fazer rotatória, toca meu telefone. O rapaz que ia entregar o carro para mim perguntando, ué, eu tô aqui na porta do aeroporto, cadê vocês? Aí eu, entrei no carro errado. E aí, assim, depois desse susto inicial, desse baque inicial, a experiência de vocês, ela foi boa? Vocês já tiveram oportunidade de visitar os parques? O que vocês estão achando? Só alegria, né? Só alegria. A gente foi aos parques, ainda vai visitar outro parque. Dia 1º a gente vai a Miami. Nós fomos ao jogo do Flamengo contra o Los Angeles. Para quem não tem o inglês, se vira bem sem o inglês. Até agora nós fomos muito bem tratados. A experiência de abastecer carro não foi muito boa. Mas é interessante, como é um lugar turístico, quando a gente chegou e não sabia abastecer, meu filho já pediu ajuda de uma pessoa que estava no posto. E essa pessoa, por acaso era até um americano, ajudou. E agora que a gente foi abastecer novamente, veio um brasileiro, perguntou, olha, eu nunca abasteci, você pode me ajudar? Então, quer dizer, um ajudando o outro. Aqui, como tem muito turista, você pode andar sozinho. Teve algum momento, Carla, que, assim, durante a viagem, que você parou, olhou para os meninos e pensou, olha, valeu cada passo até aqui? Valeu, tô pronta para outra. Meus filhos já amadureceram em pouco tempo que a gente está aqui. E ver eles praticando inglês é muito legal. É muito legal, é muito positivo você sair da sua zona de conforto e enfrentar isso. Vale muito a pena, eu faria
20 vezes mais. Pra gente finalizar, eu queria ouvir de vocês o que vocês diriam para aquelas pessoas, para aquelas famílias que também querem, né, que sonham com o visto americano, mas por algum motivo se sentem inseguras, muitas vezes ali com algum detalhe do perfil dela. Falta às vezes talvez uma coragem para dar esse próximo passo, né, de tentar realizar esse sonho. O que vocês diriam para essas pessoas? Se tiverem tanta insegurança assim, é muito bom você contratar uma consultoria, porque é um braço direito, como se você estivesse com a prova com todas as respostas. Você não fica temendo receber uma pergunta desprevenido, você não tem resposta, você bate aquele desespero, aí acontece algum problema. É muito mais tranquilo quando você tem uma consultoria. Você consegue dar segurança para os seus filhos, sabe? Você já está nervoso. Então, eu consegui passar segurança para os meus filhos do que eu estava fazendo. A outra coisa é que eu tinha pânico de preencher aquele formulário enorme e errar. E lá deixa bem claro, se você errar, perdeu. Realmente é fundamental. É muito fundamental. De verdade, obrigado por confiar na gente, por ter topado dividir esse pedacinho tão especial da história de vocês aqui com a gente. É muito bonito ver, né, quando um sonho antigo encontra um novo significado, dessa vez vivido ali com os filhos, né, Carla? Com calma, com alegria, com a sensação de que valeu a pena cada etapa do processo, momentos como esse, assim, não são só sobre a viagem, né? Eles são sobre memória, sobre afeto, sobre conquistar algo que às vezes parecia distante e poder olhar agora para os meninos e pensar, poxa, eu consegui. Mais pra frente, inclusive, eu quero muito conversar com vocês de novo, quero ouvir com calma como é que foi essa experiência completa de vocês até o final, as histórias que ficaram e tudo que essa viagem ainda vai render. Combinado? Tá bom, tem muita aventura ainda para acontecer, com certeza. E para você que está assistindo, se você quer aumentar suas chances de conquistar o seu visto de turismo, a Move tem a mentoria mais completa do Brasil e está preparada para te ajudar. Aqui na Move a gente te auxilia em cada etapa da sua aplicação, desde o preenchimento dos formulários até com as taxas como a DS-160, além da preparação completa para a entrevista. Os nossos clientes parabenizam demais o nosso modelo de preparação, que é o mais eficaz do mercado. Então, se você quer saber mais sobre como a gente pode ajudar você a conquistar o seu visto, clica aqui no link da descrição e fala com um dos nossos especialistas. E para você que chegou até aqui, se você também está indo para os Estados Unidos com visto de turismo, tem um vídeo aqui no canal que é fundamental. Não fique 6 meses como turista nos Estados Unidos, onde a gente explica em detalhes os impactos que isso pode gerar no seu histórico e como tomar decisões mais conscientes. Vale muito a pena assistir depois desse papo. Então, clica aqui, confere e a gente se vê no nosso próximo vídeo.